like, seu comentário, continue conosco nesse canal e divulga para quanto mais pessoas divulgar, melhor para o canal. Amém? Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto, para mais um culto de adoração ao Senhor. Espero que você sente seu sofá, venha cultuar conosco nesse culto lindo, maravilhoso. Esteja conosco até o final desse vídeo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Para quem não conhece, eu me chamo Anderson, sou membro da Assembleia de Deus Nova Brasília, Anderson Silva. Estamos no canal Anderson Silva Oficial. E seja bem-vindo a esse canal, você que está chegando agora. O culto já vai começar. Está aqui o nosso violonista. Fala a expectativa desse culto aí, dessa noite, os irmãos. Sim, são 6 horas e 25 minutos. O culto daqui a pouquinho estará iniciando. A expectativa é que Deus venha fazer algo diferente no nosso meio hoje, através dos louvores, através da Tua palavra. Que pessoas saiam daqui impactadas pelo poder de Deus. E o que eu falo para você que está aí, que vai escutar e vai ver esse vídeo, dá tempo de você vir para cá. Vem para cá na nossa família, Assembleia de Deus Nova Brasília aqui, pastor Renan Gilberto. Grandes coisas que Deus tem feito em nossas vidas. E eu posso dizer, por isso estamos alegres. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Diácono Romildo. Muito obrigado. É isso, meus irmãos. O recado está aí. Daqui a pouquinho o culto começa. Esteja conosco até o final. Já deixe seu like, já comenta à vontade. Já faça o que Deus direcionar para você fazer. Como eu disse, eu me chamo Anderson Silva. Estamos no canal Anderson Silva Oficial. Os irmãos estão chegando. Esse é o tempo, Assembleia de Deus Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Esse é o tempo de adoração ao Senhor. Já vai começar. Os irmãos estão chegando. Esse é o baixista. Então, o baixista. Passagem de som. E já vai começar. Começa às 18h30 o culto aqui. 18h30. Tá meu amigo Caio aqui, ó. Grande Caio. Caio, você deve ter amigos que assistem nosso canal. Assiste nosso canal aqui. Com certeza tem bastante. Manda um recado aí pra eles aí. Ei, vocês aí, ó, meus amigos, meus irmãos. Vem conhecer a igreja. Vem pra cá você também conhecer a nossa igreja. É um prazer ter vocês com a gente, tá bom? Não deu certo hoje, vem amanhã. Amém? Amém, muito obrigado, Caio. E esses irmãos estão chegando. Logo já vai começar o culto de adoração ao Senhor. Assembleia de Deus Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Passagem de som. Isso e muito mais você vai ver no culto dessa noite. Logo. São 6h28 agora. E logo vai começar. Fique conosco até o final desse vídeo. Amém? Eu quero bem dizer a Ti, ser grato, Senhor Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui porque a Tua mão tem nos sustentado, Senhor. Ó Deus, vida que já estão dentro da Tua casa para bendizer, exaltar o Teu nome. Vidas que ainda estão vindo para a Tua casa, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger. Deus, eu quero dizer a Ti, eu não sei como está o pensamento também nessa noite, mas a Tua palavra vai nos dizer que o Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor contempla cada pensamento, Senhor. E diante das impossibilidades do homem, nós temos uma possibilidade diante de Ti, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor tudo pode. Ó Senhor Deus, trabalha no nosso coração, e que a nossa gratidão, Senhor Deus, a nossa obediência venha estar diante do Senhor, sabendo que nós somos falhos, que nós somos, às vezes, Senhor Deus, pecamos, Senhor Deus, mas o Senhor é santo, e nós compreendemos, Senhor Deus, a Sua misericórdia, ela nos alcança todos os dias, não é só um dia, mas todos os dias. Basta apenas nós olharmos para Ti com um olhar de arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, seja conosco nessa noite, Senhor. Deus, entrega o direcionamento desse culto.
porventura algo que o adversário quiser preparar, Senhor, que o Senhor venha ser como um escudo, Senhor, dissipando todo espírito das trevas, todo espírito do mal, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Toma a direção desse culto, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Assembleia de Deus em Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. O sol brilhar em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, todo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador vem para a cruz e resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Não me dê perdão pela salvação. Tu precisa de Jesus. Para caminhar e me seguirá. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus.
divina perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui meu Salvador, queimado como pecador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu a cruz seu mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voltarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve me buscar. As muitas lutas de alguém para estar eu, Senhor, como eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Pela mulher esperança dos que viviam por ti, pois eles recebem força e só se encontram ali. Os que procuram chegar ao meu regaço fiel, livres serão em pecar e morar na nação. Por essa terra fiarei e não terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu Senhor, como eu desejo ver. É tudo pra mim e ser eu não posso viver. E na Sagrada Escritura que são formosos os céus daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esses
do céu, daqueles que os novos levam na bagaçúbia. Esse começa a falar dessas grandezas aqui, que não será usar a graça que existe aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 4, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que te saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei como profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Porém, disse meu Senhor: não digas eu sou um menino ou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Aleluia. Quer dizer, você que, meu irmão, minha irmã, Jesus te chamou. Você não precisa temer ou tremer, porque você tem um chamado de Deus. Você, obreiro, você tem um chamado de Deus. Você não precisa ficar com medo das multidões, dos adversários, porque Deus tem te chamado. Como Deus, aleluia, diz aqui a Escritura que Deus conhecia Jeremias antes da madre. Ele está se formando, ele já conhecia. Antes aí santificou Jeremias, deu autoridade a Jeremias, e ele explicou aos hebreus que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele é o mesmo. Eu que mudo, você que muda, mas o nosso Deus ele permanece, olha, firme em suas promessas. Se você tem uma promessa de Deus, fique tranquilo, descansa nos braços do Senhor, porque no tempo certo, aleluia, será concretizado o seu chamado na sua vida, e Deus vai te usar grandemente, com poder e graça, com muita autoridade, porque foi Ele que chamou. Quando o homem chama é diferente. Quando o homem chama, às vezes costuma não dar certo, mas quando Deus chama, Ele confirma, e tudo dá certo. Aonde você for,
chamado por Deus. E se você tem um chamado, olha, às vezes você vai encontrar com dificuldade, mas você supera com facilidade. Sabe por quê? Você tem um chamado divino, você tem um chamado de Deus, e que é o inferno para te atrapalhar. Você tem um chamado, meu amado irmão, meu obreiro, não temas, porque Deus te chamou, aleluia, te escolheu, te nomeou e te enviou para pegar boas novas, soltar aqueles que estão aprisionados nas prisões. Para isso Deus te chamou. Então você fica firme, porque Deus, aleluia, vai te usar grandemente. Ah, pastor Gideon, mas eu sou tímida, eu sou tímido, eu não sei falar, não tenho uma boa dicção, uma oratória. Vou dizer para você uma coisa: quem capacita é Deus, quem chama é Deus, Ele capacita. Ele chama capacitado, secularmente falando, chama assim, mas para capacitá-lo ou capacitá-la é espiritualmente. Então você fica firme, fica no seu lugar, na sua posição que Deus tem te colocado, porque Deus vai concretizar o seu chamado no tempo certo, no tempo de Deus. Que Deus assim continue abençoando essa igreja, o pastor dessa igreja, todos os ministérios, em nome de Jesus. É maravilhoso. Deus está nesse lugar, você pode glorificar o Senhor. Meu Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Filho, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, oh, aleluia, e consolar meu coração. Todos os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, tão grande é essa minha mão. A graça é o teu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Deus está no coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração. Todos os que choram aos pés da cruz, clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Todos os que choram aos pés da cruz, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça.
mesmo quando eu choro, as minhas lágrimas oh Espírito Santo, aleluia, Deus, só o Senhor conhece o meu coração. Clamando o nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia. Só a misericórdia dele, aleluia. Recepção com oportunidade, aleluia. Glória a Deus. É noite de adoração. Aproveite esse tempo e adore o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus está presente, querido. Às vezes nós que se calamos, Ele está presente. Aleluia. Sua pesca a noite toda não teve sucesso, e seu amanhã parece incerto. O que vem é largar a rede de parar, deu errado, pois você sabe aonde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite toda e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar. É Jesus quem vai pregar e quer teu barco emprestado, e depois ele te chama pra ficar exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara que o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Esse crente deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso, e o seu amanhã parece incerto. Mas ficou a noite toda e nada conseguiu pegar. Mas eu tenho notícia pra vocês. Mas está acontecendo tudo na beira do mar. É Jesus quem vai pegar o teu barco emprestado, e depois ele te chama pra ficar exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara que o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Não vai precisar mudar de casa, de cidade, e nem tem pouco do país. Você vai voltar para a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de chegar. Vai ouvir daí Jesus pegando, tem milagre te esperando. Vamos terminar depois do culto. Depois do culto você vai voltar. Depois do culto se prepare, o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa igreja. Você crê nisso? Não, glória a Deus. Meu maior
ouço a tua voz. Preciso teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder, a tua unção. Eu levo as minhas mãos e dou. Derrama a tua amor.
sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que todo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Esperança não é terrena, minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, do cordeiro que venceu, de Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranatha, Maranatha, ora vem, ora vem.
Jesus, nessa noite, eu vou te perguntar agora o que queres que eu te faça. Vamos ter a fé daquele jovem Bartimeu, de receber das mãos do nosso Jesus o nosso milagre. Nessa noite eu quero te dizer, o Espírito Santo está te perguntar: o que queres que eu te faça? Responda para ele qual é a tua necessidade da tua fé. Esse Jesus tem poder, esse Jesus tem poder para fazer grandes coisas, grandes milagres sobre a nossa vida. Esse Jesus não mudou, e você crê que ele está presente aqui nessa noite? Aleluia, então creia neste nome, porque este nome é maravilhoso e é poderoso. Aleluia, coloque sobre os seus pés neste momento. Nós vamos falar do nome de Jesus neste louvor que temos cantar. Nós vamos falar sobre o nome que é sobre todo o nome. Aleluia, o nome Eliane não tem poder para nada, o nome Renan não tem poder para nada, o nome Domingos não tem poder para nada, mas eu conheço um nome que é poderoso para resolver as nossas causas. É Jesus, e Ele está aqui nessa noite para atender o nosso pedido. Aleluia, vamos crer e vamos glorificar a Ele neste momento. Sobre a alma abatida, sobre a dor da depressão, Sobre a ansiedade e a paz roubada que nós nos traçou. Exige um nome que quebra cadeias e abre em prisão. Sobre a ansiedade e a paz roubada pelas teus traços. Exige um nome que quebra cadeias e abre em prisão. O nome santo de Jesus, tão poderoso Ele é. Bem alto clamarei, milagres eu verei no nome santo de Jesus. Sobre todas as famílias da mulher que não gerou, sobre a realidade e o ressentimento, a falta de amor, existe um nome que carrega medo na hora da dor. Sobre a enfermidade, o ressentimento, a falta de amor, existe um nome que carrega medo na hora da dor. O nome santo de Jesus, tão poderoso Ele é. Bem alto clamarei, milagres eu verei no nome santo de Jesus. O nome santo de Jesus, tão poderoso Ele é. Bem alto clamarei, milagres
Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, no mesmo mar. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo de saltar em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Esse texto da palavra do Senhor nos fala sobre a terceira vez que Jesus ele aparece aos seus discípulos após a sua morte e ressurreição. Então a palavra diz para nós nesta noite, o primeiro versículo, que depois disso manifestou Jesus outra vez aos seus discípulos. Então, antes de Jesus se manifestar aos seus discípulos na beira da praia, na beira do mar, ali, a Bíblia diz para nós, no contexto desse versículo, que era o primeiro dia da semana, já era na parte da tarde. Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, pois eles estavam de porta fechada, estavam com medo, após a ressurreição de Jesus, no primeiro dia que Jesus havia ressuscitado. Eles todos fechados dentro de uma casa, com medo dos judeus, porque havia uma perseguição, os judeus procuravam também os discípulos de Jesus, para fazer algo contra eles. Então eles com medo, eles se esconderam. Então a Bíblia diz que na parte da tarde, no primeiro dia da ressurreição, Jesus ele aparece aos seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus apareceu no meio dele e disse: paz seja convosco. Então a palavra do Senhor diz que quando Jesus aparece aos seus discípulos pela primeira vez, a Bíblia diz que Tomé não estava com eles. Tomé não estava com eles. E depois dessa aparição de Jesus aos seus discípulos, a Bíblia diz que os discípulos eles falam com Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor apareceu para nós. Então a Bíblia diz que Tomé ele relata e diz: olha, se eu não ver ele, se eu não ver as feridas nas mãos dele, se eu não ver as feridas do lado dele, se eu não tocar essas feridas, se eu não tocar a marca dos cravos que está nas mãos dele, e nem tocar ao lado dele, eu não creio. Então a palavra diz que, passado 8 dias dessa manifestação de Jesus aos seus discípulos, eles outra vez reunidos ali no lugar, todos os discípulos juntos, a Bíblia diz que Jesus agora outra vez manifesta no meio deles. E a palavra do Senhor diz que agora Tomé ele está ali junto com os discípulos.
E a palavra do Senhor diz que quando Jesus se manifesta, novamente Jesus diz assim: paz seja convosco. Porque Jesus sabia que os discípulos estavam com seus corações turbados. Jesus sabia que os seus discípulos estavam com medo. Jesus sabia que os seus discípulos, eles estavam até mesmo com medo de sair pelas ruas por causa da perseguição dos judeus. Mas Jesus disse assim: paz seja convosco. Eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja você que entrou aqui nesta noite. Jesus, Ele tem paz para o teu coração. Você que entrou aqui nesta noite, sabe, algo está tirando a tua paz, está tirando o teu sossego. Quer dizer para você, nesta noite, aquele discípulo estava com o coração perturbado, estava preocupado. Como seria daqui para frente, como seria o dia a dia deles? Mas Jesus chegou com aquela palavra simples, calma, poderosa, não é isso? Aquela palavra firme, né? Aquela palavra que transforma, que muda o coração do ser humano. E disse assim: paz seja convosco. A Bíblia diz que eles se alegraram. Então Jesus nesta noite, Ele tem uma palavra de paz para o teu coração. Jesus nessa noite tem uma palavra que vai trazer alegria ao teu coração. Aqui nessa noite eu quero ser fiel àquilo que o Senhor botou no meu coração aqui nesta noite, nesse texto que foi lido. Então a Bíblia diz que eles se alegraram. E Jesus é que vira para Tomé e diz assim: Tomé, olha aqui as minhas feridas, olha aqui as minhas mãos, toca aqui, Tomé. A Bíblia diz que Tomé passou a mão ali, as marcas onde eram os caldos, e Tomé tocou ao lado do Senhor. A Bíblia diz que quando Tomé ele toca ali onde era as feridas, a Bíblia diz que Tomé dá um grito. A Bíblia não diz que dá um grito, mas a Bíblia diz que ele disse: Deus meu e meu Deus. Eu creio que quando Tomé ele toca ali, ele viu realmente que o Senhor era real. Quando Tomé tocou naquelas marcas do Senhor, eu creio que alguma coisa sobrenatural saiu do corpo de Jesus e tocou em Tomé. Porque a Bíblia diz lá no livro de Lucas capítulo 8 que havia uma mulher que havia 12 anos, me parece, enferma. Diz que quando ela tocou em Jesus, saiu virtude. E aquilo que saiu de Jesus, aquela virtude, aquele poder que saiu de Jesus, curou, estancou aquela enfermidade e aquela mulher foi curada. Então eu creio nesta noite, na palavra do Senhor, que quando Tomé ele toca, um homem que estava com a fé duvidosa, um homem que estava com sua fé abalada, quando ele toca no Senhor, aquilo que saiu do Senhor naquele momento, aumentou a fé dele, mudou a situação de Tomé, mudou os pensamentos de Tomé. Eu quero dizer para você aqui nesta louvado seja o Senhor, você pode ter entrado aqui nesta noite com a tua fé abalada, pode ter entrado aqui nesta noite, louvado seja, dizendo que não crê, dizendo nesta noite que não acredita mais, aleluia, que algo vai acontecer, que Deus não vai fazer mais. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite, que o poder de Jesus, que o Espírito do Senhor, que a unção, o poder sobrenatural do Senhor está aqui neste lugar, e nesta noite Ele vai te tocar onde você está, e você vai ter que ir nesta noite crendo, com a tua fé restaurada, porque Jesus tem o poder de restaurar a minha e a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53, que pelas pisaduras do Senhor, eu e você, nós somos salvos. O que quer dizer pisaduras do Senhor? É onde Jesus pisou? Não. Pisadura quer dizer as marcas do Senhor. Pisadura significa as marcas. Quando Tomé ele toca nas marcas onde estavam as feridas do Senhor, Tomé dá um grito: Deus meu e meu Deus. Tomé na hora reconhece que realmente Jesus estava presente naquele lugar. E você vai sair daqui nessa noite crendo que Jesus é na tua vida. Aleluia! Você vai sair daqui nessa noite crendo, aleluia, que Jesus tem poder para restaurar a tua fé, que Jesus tem poder para restaurar, aleluia, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, a tua vida familiar, a tua vida conjugal, a tua vida até financeira.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que acontecem esses fatos. Quando o texto que eu li, então a palavra diz que logo depois de um tempo os discípulos estavam reunidos ali na praia, na beira daquele lago, né? A Bíblia fala mar, um lago de água doce, né? Os judeus chamavam de mar, e o mar os judeus chamavam de grande mar. Um lago grande de água doce os judeus chamavam de mar, e quando era mar salgado eles falavam que era grande mar. Então Jesus ele aparece ali na beira daquele mar da Galileia, os discípulos ali estavam reunidos, e a Bíblia diz que havia 7 discípulos reunidos naquele lugar. E a palavra diz que Pedro diz assim: eu vou pescar. E quando Pedro diz assim: eu vou pescar, a Bíblia diz que os outros discípulos disseram assim: nós também vamos contigo. E eles saíram para pescar. E a Bíblia diz que naquela noite eles nada apanharam, não tiveram uma noite de sucesso naquilo que foram fazer. Mas o interessante, que Pedro, que era o mais saído deles, Pedro, que era o mais ansioso, né? Pedro, que era o mais precipitado nas palavras, né? Até mesmo mais decidido em fazer algo, ele disse assim: eu vou pescar. Mas dias anteriores, presta atenção, senhores, dias anteriores, Pedro foi aquele homem que havia negado Jesus por 3 vezes. E agora Pedro disse: eu vou pescar. E o discípulo disse: nós vamos também contigo. Pedro ainda não tinha tido um encontro real com Jesus, porque ele foi ter lá no final do capítulo depois. Após Pedro ter negado o Senhor, mesmo ter chorado amargamente, se arrependido, mas ele não tinha tido ainda um encontro real com o Senhor. E nós sabemos, amados e queridos irmãos, que o pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. O pecado é uma mancha que tira a nossa comunhão com Deus. O pecado é uma mancha que traz fraqueza espiritual. Mesmo quando a pessoa se arrepende e pede perdão, ainda traz consequências na vida da pessoa. Às vezes ele abate a pessoa, o pecado traz desânimo à pessoa. Muitas vezes a pessoa, quando ele comete um erro, uma falha, ele perde a convicção de fé, ele perde a convicção do Senhor está com ele, está com ela. Quando a pessoa cai num erro, comete um erro contra o Senhor, um delito contra Deus, até mesmo ele pensa, ele tem desejo e vontade de ficar isolado. Muitas vezes a pessoa ele não quer ficar nem lá no mundo, fala em tomate, mas aqui nós falamos em comunhão com Jesus. A pessoa quer se retirar, porque a consciência fica pesada, o coração fica pesado, não é verdade? E a pessoa quer se retirar, não quer ficar ali junto no grupo, quer ficar quietinho no canto, separado. Me deixa aqui, estou tranquilo, eu estou bem, mas não está bem. Porque cometeu um delito com o Senhor e aquilo está pesando a consciência, está pesando o coração, e o pecado ele faz a pessoa tomar decisões erradas, faz tomar decisões precipitadas, tomar decisões sem oração, sem orar, não é verdade? E Pedro disse: eu vou pescar. Mas Jesus tinha ensinado para eles, lá no Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, e sem mim nada podeis fazer. Eu acho que está lá assim registrado. Jesus tinha ensinado para eles: sem mim nada podeis fazer. Então eles saíram, mas o Senhor não estava com eles, porque a Bíblia diz que o Senhor apareceu pela manhã. E quando nós decidimos, irmãos, fazer algo sem a direção de Deus, nós sofremos, nós padecemos. Existem muitas pessoas que estão sofrendo por agir sem a direção de Deus. Existem muitas pessoas que estão no seu ministério parado porque agiu por conta própria, não agiu de acordo com a vontade de Deus.
Existem muitas pessoas, irmãos, que estão afastadas da igreja, porque tomaram decisões precipitadas, sem orar, sem falar com Deus. E hoje não consegue mais estar firme na igreja, estar firme na presença do Senhor, vou tomar decisões precipitadas, vou tomar decisões sem orar, sem falar com o Senhor. Existem muitas pessoas hoje fracas, porque estão com seus corações fechados, consciência pesada, porque cometeram um delito, aleluia, contra o Senhor, mesmo tendo pedido perdão ao Senhor, mas mesmo assim os pensamentos vêm, as acusações vêm, mesmo assim a pessoa se sente fraca, frágil, mesmo assim sem força para caminhar, para vir adorar o Senhor, para servir a Deus, para fazer o que antes fazia para Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos disseram: Pedro, nós também vamos contigo. Eu quero dizer para você nesta noite, se você que está aqui neste lugar, que você está fraco, você está desanimado, quem sabe você cometeu algo contra Deus, mas você já pediu perdão, mas mesmo pedindo perdão, por causa de você ter cometido aquele delito, você está sem confiança, sem fé, sem esperança. E é para você nesta noite que Deus vai levantar pessoas crentes, pessoas fiéis do Senhor, pessoas de Deus, para caminhar ao teu lado, não vai te deixar sozinho, vai levantar pessoas como aqueles discípulos foram com Pedro, vai caminhar do teu lado para te ajudar nesta caminhada, para poder te ajudar a sustentar você, para te dar palavra diante de força e de coragem. Aleluia. Pedro disse assim: eu vou pescar. Já viu aquele negócio? O crente sabe que Deus vai fazer uma coisa, eu estou pensando em fazer isso, eu vou orar se Jesus aprova se eu vou fazer, eu estou querendo fazer uma viagem, se for da vontade de Deus eu vou fazer. Mas quando a pessoa está afastada de Deus, ele diz assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim? Você percebe não quando a pessoa está afastada do Senhor. Ele toma decisões por conta própria. Na verdade, não está desligado. E Pedro ainda estava com arrependimento no seu coração daquele delito que havia cometido contra o Senhor. Se você ver lá no final do texto do capítulo, você vai ver que o Senhor encontra Pedro e conversa com Pedro. Por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu me amas? Sim, Senhor. 3ª vez Pedro ficou triste. Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu conhece a minha vida. O Senhor sabia que Pedro amava ele, mas tu sabe também que eu estou frágil. Tu sabe também que eu te amo, mas tu sabe que eu também sou falho. Tu sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe também que eu posso por um momento fraquejar no meio da caminhada. Tu sabe, conhece a minha estrutura. Aleluia. Pedro ainda não tinha tido esse encontro com o Senhor e tomou uma decisão. Aleluia. E a noite toda não apanhou nada. Mas o interessante dessa passagem maravilhosa, aleluia, é que Jesus tinha escolhido Pedro. Jesus tinha escolhido os discípulos. Não é verdade? Trabalharam a noite toda, sem a direção, fatigaram, não conseguiram nada, mas Jesus chegou pela manhã. Você é uma escolhida do Senhor. Você é uma escolhida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é uma escolhida, você é uma escolhida de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não vai permitir que você permaneça na situação que tu estás. O Senhor não vai permitir que você permaneça do mesmo jeito que você está. Aleluia. Porque foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou. Aleluia. O Senhor vai chegar, aleluia, no momento da tua vida, e Ele vai agir em teu favor. Ele vai agir na tua causa. Ele chegou pela manhã para os teus filhos: tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não temos nada. Eu te pergunto nesta noite, acho que já foi falado nesta noite, O que você tem para o Senhor? Foi ali na Bíblia, O que farei, o que darei ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele fez por mim? O que você tem esta noite para dar para o Senhor? O que você tem nesta noite para oferecer para o Senhor? Os discípulos nós não temos nada, mas você tem o que para oferecer para Deus? Eles disseram que não tinha nada. Aleluia.
E eu tenho o que para oferecer para você? Nós temos o que para oferecer para Deus aqui nesta noite? Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Ana tinha uma alma angustiada para oferecer para Deus. E ela era um filho. Olha nas escrituras. A minha alma estava angustiada. O sacerdote só estava louca, estava bêbada. Ela tinha uma alma angustiada para oferecer, para apresentar a Deus. O Senhor deu um filho para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite, aleluia, sem força para adorar o Senhor, sem ânimo para glorificar a Deus. Sabe, nessa noite você só com pensamento, você falou com o Senhor, aleluia. Mas dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, Jesus tem o poder para mudar a tua situação. Aleluia. Jesus tem poder, aleluia, para reverter o processo que você está passando, meu querido irmão, minha querida irmã. Aleluia. Eles disseram: não temos nada. Depois de encontrar com o Senhor, se você olhar lá no livro, capítulo 3, me ajuda, de Atos, né? Ponte famosa. Capítulo 3 de Atos. O mesmo Pedro vai subindo no templo para a oração. E o mendigo diz assim: ei, me dá aí uma esmola, tem uma coisa para me dar alguma coisa. Ele diz: não temos prata nem ouro, mas que temos te damos. Aí eles já tinham. Cara, não tinha nada, mas lá já tinha. Porque Jesus já tinha entrado com providência na causa deles. E a causa deles era espiritual. Aleluia. E Jesus pediu de comer, mas espiritualmente eles também não tinham nada. Aleluia. Porque ele estava apavorado. Ela logo após a morte já disse: não, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dizer para você nesta noite: louvado seja o Senhor. Jesus diz assim: tem alguma coisa? Não. Então Jesus diz: então lança a rede à direita. Agora mudou a história. Lança a rede à direita do guarda. E eles deram ouvido o que o Senhor falou e lançou a rede. A Bíblia diz que a rede estava cheia de peixe. Aí um dos discípulos olharam e disseram assim: é o Senhor. Eles conheceram que era o Senhor, pelo milagre que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala no Antigo Testamento, Crônica, segundo Crônica, capítulo 20, versículo 20, assim: crede nos profetas do Senhor e prosperareis. Mas o Novo Testamento é diferente. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 7, 11 e 9. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor nesta noite está dizendo: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para eu e você, para nós darmos ouvido o que Ele está falando aqui nesta noite. Aleluia. Ele disseram que não tinha nada, mas Ele deu a ordem, deu a palavra. E tem muita gente perecendo por não dar ouvido à ordem e à palavra do Senhor. Tem muita gente, louvado seja o Senhor, que não mais dá ouvido àquilo que Deus fala. E estão sofrendo, estão perecendo. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que é 3 e 7. Diz assim: se hoje ouvis a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como o povo no deserto, que não ouviu o Senhor e pereceu, porque havia uma promessa para aquele povo. Mas todos morreram no deserto, menos Caleb e Josué, porque não ouviram a palavra do Senhor. Eu para você nesta noite que o Senhor tem uma promessa sobre a tua vida, meu irmão. O Senhor tem uma promessa para nós, igreja do Senhor. O Senhor tem uma promessa sobre a igreja que está na terra. Mas é necessário eu e você, nós, dar ouvido à voz do Senhor, dar ouvido à voz do Espírito. Ele diz às igrejas: aleluia. E tem muita gente sofrendo, perecendo, porque não dá ouvido à voz do Senhor, não dá ouvido à voz de Deus. Tem muita gente achando e pensando que é um tal e que pode tudo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus falou assim com Balaão:
É livro de Números, capítulo 20, por aí fora. Falou assim: Balaão, não. 3 vezes Deus disse não para o profeta Balaão. E ele foi. Então Deus diz assim: Balaão, 3ª vez, se você quiser ir, você vai. Deus falou 3 vezes com Balaão. Deus, ele fala comigo, com você. Deus fala conosco. Deus, ele fala quantas vezes ele quiser. Ele é Deus. Quantas vezes ele quiser, ele fala. Mas chega por um momento que Deus diz assim: você quer ir, você vai. Você quer fazer, você faz. Aleluia. Mas a Bíblia diz que num dia só 24 mil caíram a espada e morreram. Inclusive Balaão morreu junto, porque não deu ouvido à voz do Senhor. E tem muitas pessoas, queridos irmãos, muitas pessoas, aleluias, que estão afastadas, que já estão mortas espiritualmente. Já tem muitas pessoas que não obedecem pastores. Já tem muitas pessoas que dizem, mas também dizem: o pastor não tem nada a ver com a minha vida, fulano não tem nada a ver com a minha vida, Bertão não tem nada a ver com a minha vida, eu que mando em mim. Já estou morto espiritualmente, porque não tem dado ouvido o que Deus fala. Não tem dado ouvido a palavra, não tem obedecido a palavra. Mas Jesus disse: lança a rede à direita. Aleluia. E eles obedeceram. Então a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em obediência. E a Bíblia diz que a rede saiu cheia. A rede, ela quase se rompeu, porque estava cheia. A rede não se rompeu. Por quê? Porque foi Jesus que deu a palavra. Porque Jesus quem deu a ordem. A rede não se rompeu. Quer dizer para você que nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que o teu ministério, Deus botou no meu coração, o teu ministério foi Jesus que deu. Você pode até estar parado, você pode estar até encostado no canto, você pode até estar desanimado. Aleluia. E por muitas vezes, queridos irmãos, palavras faz você encostar no canto. Muitas vezes palavra mal falada te fere, te machuca. Aleluia. E coloca você no canto, seu ministério fica parado. Mas para você nesta noite, seu ministério pode até estar parado, mas não vai ser destruído, porque foi Jesus que deu a palavra. Foi Jesus quem te chamou. Aleluia. Foi Jesus quem te levantou no ministério. Pode o homem querer parar, pode a mulher querer parar, aleluia. Pode quem quer que seja que levanta, como eu falava que nesta noite, né? Levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Aleluia. A rede não se rompeu. Chegaram na praia, concluíram o trabalho, porque foi Jesus que falou, porque Jesus estava presente. Aleluia. E quando Jesus está presente, é diferente. Aleluia. É diferente. Então o teu ministério, aleluia, não vai ser destruído. Você pode ter encostado hoje, aleluia, não é verdade? Se sentindo alguém inferior, aleluia. Alguém pode olhar para você e dizer que você não serve para estar na posição, que você não serve para estar no ministério, aleluia. Que você tem pouca sabedoria, você não tem capacidade, aleluia. Que você isso e aquilo, mas para você nesta noite, aleluia, o teu ministério foi Jesus quem te deu, foi quem te chamou, e não vai ser destruído, aleluia. Porque a palavra foi dele, é ele que escolheu e te chamou, aleluia. Presta atenção, eu quase terminando, aleluia. A Bíblia diz que eles vieram, chegaram na praia. Quando chegaram na praia, tinha peixe e pão. Tudo já estava preparado. E às vezes nós fatigamos, né? Tanta correria, tanta luta. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e não sei o que lá mais. E entra inveja, entra briga, entra contenda, né? Tinha 2 discípulos que entravam contendo direto. Eu quero esse lugar aqui, outro não, esse lugar é meu. Cuidado, né? Havia 2 discípulos que faziam isso.
Então, tanta briga, tanta contenda, né? E aquela coisa toda, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e aquela luta, aquela fadiga durante a vida. Eu estava a noite toda com a aeronave, Jesus chegou, lançarei do lado, ele chegou, já está tudo preparado. Pão e peixe preparado. Não é isso? Olha que maravilha. Louvado seja o Senhor. Tinha pão e peixe preparado. Aí Jesus disse assim: põe os peixes que vocês pegaram e vem jantar comigo. O texto: põe os pães e vem jantar comigo. Isso fala de quê? Comunhão. Jesus estava com saudade. Jesus estava com saudade. Jesus reuniu com eles nos montes, orava a noite toda com eles. Não é isso? Jesus reuniu com eles, né? Mandava eles na cidade comprar pão, esperava eles no cantinho, sentava, comia pão com eles, comia peixe. Não é isso? Jesus sempre estava reunido junto com eles, lá só no canto. E Jesus falou assim: vem comer comigo. Agora, o interessante desse texto é que ali tinha 2 discípulos que brigavam por causa de posição, discutiam posição, eu não lembro o texto, não está registrado, mas tinha. Ali tinha um discípulo que havia negado o Senhor 3 vezes. Ali tinha um discípulo que, por um momento, não acreditou no Senhor, estava com a sua fé abalada. Mas Jesus chegou e falou assim: filhos, vem comer comigo. Olha bem, o Senhor olha para nós, pessoas tão falhas, não é isso? Tão falha como eu e você, como nós somos. E o Senhor convida para nós sentar na mesa com Ele. Aleluia. Jesus não excluiu nenhum deles. Jesus não tirou nenhum deles. Mas convidou para sentar na mesa, porque estava com saudade daquele momento de comunhão. Aí eu trago para nós hoje: quanto tempo que nós não tenhamos esse momento com Jesus? A não ser aqui na igreja, mas em casa. Aquele tempo que você... Eu estou falando que serve para mim, tá? Ele vai aqui, depois vai para lá. Quanto tempo temos? O momento que você dobrava o joelho, você orava. Tempo passado, eu esqueci que você estava de joelho. As lágrimas desciam, você sentia a presença do Senhor, aquela comunhão, né? Aquela comunhão com o Senhor, aquela intimidade com Deus, falando com Deus. Aleluia. Jesus estava sentindo falta de sair com os discípulos, estar ali com ele, aquela comunhão, aquela intimidade com eles. Aleluia. Jesus está querendo isso de mim e de você. Jesus está querendo que nós voltemos, nós retornemos, que nós éramos antes, aquele momento de comunhão, de intimidade com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que as lutas são grandes, as batalhas são enormes, os vendavais parecem, na verdade, nas nossas vidas, no decorrer das nossas vidas, mas eu digo para você, louvado, dizer que o Senhor, Ele te escolheu, mesmo você sendo cheio de falha, de erro, o Senhor, Ele te ama. O Senhor não excluiu nenhum daqueles discípulos. Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que o vaso caiu ali, o oleiro estava fazendo, aquele vaso ele quebrou. A Bíblia não diz que o oleiro varreu os cacos do vaso e voltou debaixo da ladrada da vasilheira, não. A Bíblia não diz que o oleiro varreu aqueles cacos, pegou a pazinha, jogou no lixo, não. A Bíblia diz que o oleiro, ele também não pegou outro vaso que estava na estante, não, para colocar no lugar daquele, não. A Bíblia diz que o oleiro pegou o mesmo vaso que estava quebrado e fez um vaso novo. É você que Deus quer. É você que Deus quer. O homem amado e querido irmão pode olhar para nós, aleluia, e não ver nada em nós, ver nada em você, aleluia. Olhar para nós e dizer: esse não serve, essa não serve, aquele não serve, aquele não serve. Mas Jesus olha para você, aleluia, e diz que serve sim, aleluia. É Ele que eu quero, é Ele que eu quero. É você que Jesus quer, meu irmão, que está aqui nesta noite. É você, meu irmão, que Deus quer que está aqui nesta noite, aleluia. Se for preciso, necessário, aleluia, Ele te restaura novamente, Ele te dá
Você que não orava antes, que hoje não ora mais, que não orava antes, você vai passar a orar. Você que não jejuava antes, você vai passar a jejuar como jejuava antes. Você não vai ter que estar encostado no canto. O Senhor vai te despertar, meu querido e minha querida irmã, vai te encher da unção, da presença dEle, e vai fazer de você um vaso novo. Aleluia. Ele disse: filhos, vem comer comigo. Aleluia. Vem comer comigo. Eu sinto falta, eu quero vocês juntinhos de mim. Aleluia. E a Bíblia diz que ninguém ousou perguntar nada. Aleluia. Quem era? Porque sabia que o Senhor, sabia que era Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nessa noite, você que está aqui, você já foi tocado por Ele? Será que você que está aqui nesta noite, já sentiu a presença dEle neste lugar? Será que você que nesta noite, você já conseguiu perceber, aleluia, aleluia, um arrepio no teu corpo? Você já conseguiu sentir algo diferente acontecendo com você? Você já conseguiu ter o discernimento que é o Senhor que está aqui? Você conseguiu perceber que é o Senhor que está aqui? Aleluia. Ele fez um convite: vem comer comigo. E eu quero fazer esse convite nesta noite. Você que está aqui, está afastado do caminho do Senhor. Aleluia. Não sei qual motivo, porque você se é afastado do caminho do Senhor. Algo aconteceu no percurso da tua caminhada. Jesus te convida nesta noite. Jesus quer palestrar com você. Jesus quer um momento de comunhão e intimidade com você. Aleluia. Jesus te convida. Eu quero perguntar se tem alguém que nesta noite está afastado do caminho do Senhor. Você que afastou do caminho do Senhor, ou quem sabe você ainda no Evangelho, você não serve a Deus. Tem alguém que nesta noite, pelo louvor, vai estar louvando o Senhor? Aleluia. Eu estou aprendendo aqui com os irmãos esse rito de louvor aqui, depois do culto. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém no nosso meio? Você que se pastor, você ultimamente tem sentido fraco, desanimado, às vezes abatido. Tem alguém no nosso meio? Pastor, eu quero receber uma oração. Eu quero renovo espiritual para a minha vida. Aleluia. Eu quero que Deus faça tudo de novo na minha vida. Eu te convido. Eu sou no meu jardim, plantei a porta, abri meu coração, peguei minhas raízes com minhas lágrimas, porta de adoração. Senhor, não quero que os seus olhos
e chegar aqui na tua casa e te adorar, ó Deus, da beleza da tua santidade. Obrigado, Deus, pela tua palavra pregada aqui nesta noite, Deus. Ó Deus, como disse a tua palavra, não volta vazia. Tenha certeza que o Senhor falou em cada coração aqui nesta noite, Deus. Pedimos a tua bênção, Deus, para essa semana que se iniciou, Deus. Pedimos a tua bênção, Deus, Senhor, uma semana de porta aberta, uma de livramento, Deus. Ó Deus, Senhor, abençoar nossas vidas durante essa semana, Deus. Seja conosco, Deus, nos abençoe, nos agracia com a tua presença, Deus. E agora, Deus, iremos para os nossos lares. Queremos pedir a tua bênção, Deus, que vai conosco, nos proteja, nos guarde de todo mal, Deus. Assim te pedimos de agradecer por tudo, Deus, no nome de Jesus. Pega as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para sempre. Eu abençoo a todos no nome de Jesus. Uma boa semana. E eu terei a facilidade de o poder me vencer. E Yeshua na magia, Jesus Cristo, o Messias. Graça e paz por Deus. Encerrado, espero que tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário, continue conosco no canal e divulga para quanto mais pessoas divulgar, melhor para o canal. Amém? Nos ajuda aí. Deixe seu like, não esqueça, compartilha para o mais pessoas possível, vizinho, parente, irmão, cunhado, tia, compartilha. Yeah.
compartilha com mais Deus. O máximo que você puder. Amém? Glória! Até o próximo vídeo.